Shalom! Seja bem-vindo ao canal da Congregação Messiânica no Brasil. Aqui é Pastor Marcos Aurélio e vamos aqui para mais um vídeo explicativo. Mas antes de darmos início ao tema de hoje, eu gostaria de pedir a você que se inscreva no canal da Congregação Messiânica no Brasil, deixe o seu like, deixe também o seu comentário, mas não esqueça de ativar o sininho das notificações, porque assim que nós colocarmos mais um vídeo na plataforma, certamente você receberá um aviso de que o nosso vídeo foi publicado. Vamos lá então para mais uma viagem nas Escrituras Sagradas? Pegue a sua Bíblia e venha junto comigo para a segunda parte do tema Batismo em nome do Messias. Na primeira parte nós falamos do motivo ou dos motivos pelos quais batizamos somente no nome do Messias. E aí nós abordamos várias passagens bíblicas que apontam para a importância do nome, né, e todos os mandamentos que giram em torno dessa questão. Hoje nós vamos falar da segunda parte, e a segunda parte vai abordar os batismos que foram realizados na Bíblia. Você sabia que os apóstolos batizaram pessoas? E a maneira como eles batizaram? Nós vamos ver aqui então. O grande problema que nós vivemos nos dias atuais, no que diz respeito à religiosidade, ao protestantismo de uma forma geral, é que algumas questões, alguns assuntos estão em desacerto com as Escrituras Sagradas. Ou seja, a Escritura fala uma coisa, manda uma coisa, e o protestantismo acaba fazendo outra. Nós vamos entender melhor essa questão no final desse tema, quando nós concluirmos as 4 partes. Por enquanto, estamos na segunda, nós vamos falar sobre a segunda parte hoje, ok? Então vamos lá, pegue a sua Bíblia e abra comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 37 e verso 38. Após a ascensão de Yeshua, a ascensão de Jesus, os apóstolos ficaram aguardando o cumprimento da promessa. Yeshua disse para que eles ficassem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. No dia da festa do Pentecoste, na data da festa, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente eles ouviram um som como de um vento veemente, né? E eles começaram a ouvir um ao outro falar idiomas diferentes. Não foram línguas desconhecidas. A interpretação correta ou o entendimento correto dessa passagem é que eles começaram a ouvir uns falar o idioma dos outros. Então, eles ficaram sem saber exatamente o que estava acontecendo ali. O apóstolo Pedro, vendo o que estava acontecendo, ele lembrou-se da promessa do Messias sobre o derramamento do Espírito Santo. E aí ele, tomando a palavra, ele discursa, e aí no versículo 37 e 38 nós vemos a conclusão do discurso de Pedro. Vamos lá ver? Versículo 37 e versículo 38. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Pedro estava discursando sobre o Messias, aquele que tinha sido pendurado no madeiro, que tinha sido colocado no sepulcro e que ao terceiro dia ressuscitou dos mortos e ascendeu-se aos céus depois de 40 dias que esteve com os apóstolos. Pedro discursou a respeito disso e o texto diz que esses homens sentiram em seu coração o arrependimento dos seus pecados. Então eles perguntam para Pedro e os demais apóstolos: o que faremos, irmãos?
Então no versículo 38, o apóstolo Pedro, ainda com a palavra, ele responde àqueles que entenderam a mensagem. E a orientação de Pedro no versículo 38 é: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Yeshua, ou em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então a ordem de Pedro é para que esses homens fossem batizados em nome do Messias. Entenda que aqui é singular, não é em nomes, é em nome, singular. E qual era esse nome que eles deveriam ser batizados? O nome do Messias, o nome daquele que comprou as pessoas com o seu sangue, remiu os pecados das pessoas com o seu sangue. Então as pessoas deveriam ser batizadas no nome dele, segundo a orientação de Pedro. O texto diz que naquele dia foram batizadas ou reunidas quase 3.000 pessoas. Isso você vai ver no versículo 41. Versículo 41 diz assim, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então foi bastante gente. Não sei se todas essas que se agregaram ali, se todas elas foram batizadas. O que a gente sabe é que quase 3.000 almas foram juntadas, foram reunidas naquele dia após o discurso de Pedro. Poderíamos dizer que as 3.000 foram batizadas, mas talvez seria incerto dizer que as 3.000 almas foram batizadas, né? Mas a gente sabe que muitas pessoas ali foram batizadas após o discurso de Pedro. E como é que elas foram batizadas? Em nome do Senhor Jesus, em nome de Yeshua HaMashiach, em nome do Messias, ok? Então esse foi o primeiro e grande batismo realizado na Bíblia após a ascensão de Jesus aos céus, exatamente no dia da festa da colheita, festa do Pentecoste, ok? Vamos um pouquinho mais para frente, Atos capítulo 8, versículo 12 e também o versículo 16, mas nós podemos ler do 12 ao 16. O evangelho em Samaria, aqui já não é Pedro, aqui é Filipe, depois Pedro vai para lá. Mas quem inicia aqui a pregação e os primeiros conversos, os primeiros convertidos, é Filipe. Olha o versículo 12. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens quanto mulheres. Então, homens e mulheres eram batizadas em nome do Messias. Versículo 13. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Olha o versículo 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Então Filipe já havia batizado pessoas em nome do Messias, em nome do Senhor Jesus. Depois, quando a igreja em Jerusalém ficou sabendo que Samaria receberam a palavra, então enviaram para lá Pedro e João para auxiliar Filipe. Versículo 15. Os quais, tendo descido, oraram por eles quem? Aqueles que foram batizados em nome do Messias. Então eles oraram por esses para que recebessem o Espírito Santo, assim como aqueles que tinham sido batizados anteriormente também, ok? Versículo 16. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Olha só
a importância desse registro aqui. Vamos um pouco mais para frente. Atos capítulo 10. Atos capítulo 10, versículo 47 e 48. Vamos ler um pouquinho acima, para ficar mais claro. Versículo 44 em diante, diz assim, E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Onde Pedro estava aqui? Na casa de Cornélio. Então Pedro estava discursando, falando a respeito do Messias, Jesus, explicando sobre a salvação através do Messias, remissão dos pecados através do Messias, do sangue remidor do Messias. E antes de Pedro terminar o seu discurso, diz aqui que caiu o Espírito Santo sobre eles. Versículo 45. E os fiéis que eram da circuncisão, quando aqueles que tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Por quê? Porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Versículo 47. Respondeu então Pedro: Pode alguém porventura recusar a água, para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? Então Pedro está perguntando: esses que agora receberam o Espírito Santo assim como nós, não precisam passar pela água? Aí o versículo 48. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Então a família de Cornélio e sua família também foram batizados em nome do Messias Jesus. Então nós temos judeus e temos gentios sendo batizados aqui em nome do Messias Jesus, ok? Vamos um pouco mais para frente. Vamos direto para o capítulo 19. Nós poderíamos aqui falar de outras passagens, mas eu quero enfatizar aquelas que enfatizam o nome do Messias no batismo, tá? Você não vai encontrar na Bíblia nenhum batismo realizado de maneira diferente. Todos os batismos realizados na Bíblia são somente em nome do Messias. Todos os batismos são realizados em nome do Messias. Você não vai encontrar nenhum batismo realizado diferente, a não ser o batismo de João Batista, que não mencionava nome até o Messias ser revelado. E isso nós vamos ver agora em Atos capítulo 19. Olha só, Atos capítulo 19, a gente pode ler a partir do versículo 1 para entendermos melhor a história. O apóstolo Paulo, é importante falar um pouquinho sobre essa questão aqui, porque o apóstolo Paulo, ele não fez parte do colégio apostólico. O apóstolo Paulo, ele não passou 3 anos e meio praticamente aprendendo do Messias, aprendendo de Yeshua, assim como Pedro. Paulo foi chamado posteriormente, quando ainda perseguia a igreja, ainda quando perseguia a irmandade. Paulo se converteu bem depois. E ele diz em outro trecho da Escritura que o que ele aprendeu não aprendeu de homem algum, mas aprendeu diretamente do Senhor Jesus, ok? Então aqui no capítulo 19, versículo 1 diz assim: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: Nós nem sabemos ainda que haja Espírito Santo. Nós nem ouvimos ainda que haja Espírito Santo. Olha só, eles nem tinham ouvido ainda sobre o Espírito Santo. Versículo 3. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo que o povo cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo.
Versículo 5: e os que ouviram foram batizados no nome do Senhor Jesus. Olha só, esses varões que Paulo encontrou em Éfeso, eles já tinham sido batizados por João Batista no batismo do arrependimento. O batismo do arrependimento não mencionava nome. Então o João Batista, quando ele batizava, ele sempre falava sobre aquele que viria após ele, do qual ele não era digno nem de desatar as sandálias. Paulo está tendo encontro com esses homens que tiveram ali um ensinamento de João Batista, sabendo que João Batista era uma espécie de primeiro passo para ter um encontro com a perfeição. Então, o apóstolo Paulo traz essa perfeição. Ele traz um conteúdo, ou o conteúdo que faltava para esses homens terem um encontro com a perfeição. Então, esses homens que tinham sido batizados por João Batista, num batismo que não mencionava nome, era apenas imersão para perdão dos pecados, agora eles são batizados em nome do Messias. Eles não são rebatizados, eles são batizados pela primeira vez de maneira correta e definitiva, tá? Então aqui não tem rebatismo, aqui não tem dois batismos. Aqui o único batismo real e verdadeiro é aquele que é feito em nome do Senhor Jesus. Como o próprio João Batista já havia falado, ele veio na frente preparando o caminho para o Senhor. Então essas pessoas posteriormente iriam ter um encontro com a perfeição, e esses 12 varões aqui que o apóstolo Paulo teve um encontro, teve esse esclarecimento nas palavras do apóstolo Paulo, ok? Vamos ainda em Atos capítulo 22. Aqui o apóstolo Paulo, no capítulo 22, ele faz um discurso em sua defesa. Entre os judeus ficava um grande ponto de interrogação a respeito dos motivos, ou do motivo pelo qual o apóstolo Paulo havia deixado de perseguir aquilo que eles chamavam de seita do falso Messias, para fazer parte dela. Então muitos dos judeus não entendiam o que tinha acontecido com Paulo. Então ele está aqui no capítulo 22 fazendo uma defesa, ele está discursando em sua defesa. E ele começa a falar o que aconteceu com ele no caminho de Damasco. Isso está lá em Atos capítulo 9. Quando você abre a Bíblia em Atos capítulo 9, você vai ver o que aconteceu com o apóstolo Paulo ali, quando ia para Damasco, para buscar documentações que lhe dessem autorização ou maiores autorizações para ele continuar perseguindo a Irmandade Messiânica, a comunidade messiânica da época, ok? Então aqui ele está explicando. Quando nós abrimos aí no capítulo 22, nós podemos ler a partir do versículo 12, e ele está contando, ele está discursando em sua defesa, e ele começa a falar sobre aquilo que aconteceu com ele lá no caminho de Damasco. No versículo 12 ele já fala de Ananias, que foi aquele que orou por ele para que as escamas caíssem dos olhos, e foi também Ananias que batizou o apóstolo Paulo, e aqui ele fala como ele foi batizado, ok? Então diz assim, ó: e um certo Ananias, varão piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora o vi. Versículo 14: e ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo, e ouças a voz da sua boca, porque hás de ser testemunha sua para com todos os homens do que tens visto e ouvido. Olha o versículo 16. Ananias falando para Paulo, e Paulo reportando àqueles que estavam ouvindo as palavras de Ananias a ele. Versículo 16. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te,
e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor Jesus. Então o apóstolo Paulo está dizendo que ele mesmo foi batizado por Ananias em nome do Senhor Jesus. Então Ananias também batizava em nome do Senhor Jesus. Então todos os batismos realizados na Bíblia são somente em nome do Senhor Jesus. Você pode procurar em todo o chamado Novo Testamento uma pessoa, uma única pessoa batizada de forma diferente, e você não vai achar. Não tem ninguém batizado em nome de título. Não tem ninguém batizado em nome de substantivo ou na apresentação de um substantivo comum. Não. É somente no nome do Messias. As pessoas são passadas para o nome do Messias através do batismo. Foi ele que nos comprou com seu sangue precioso. E através do batismo nós somos passados para o nome dele, nós pertencemos a ele. Ok? Para encerrar, eu gostaria apenas de mencionar um versículo aqui das Escrituras que é muito utilizado nos dias de hoje para desfazer um pouco a respeito desse assunto, quando nós falamos que o batismo válido pelas Escrituras é somente em nome do Senhor Jesus. Não há outro batismo válido. Segundo as Escrituras, não. Eu não posso me apegar a um único versículo isolado e criar uma doutrina. Eu tenho que me basear em todo um contexto dentro do assunto para que eu possa afirmar uma tese. E a tese do batismo, o ensinamento do batismo ou o mandamento do batismo, ele circula dentro dessa premissa. Somente em nome do Messias. As pessoas hoje usam de maneira equivocada o versículo da carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 5, para afirmar que uma vez batizada, isso seja em nome de título, ela não pode ser batizada de novo. Bem, o que eu quero dizer para você é que se você foi batizado de maneira errada, de uma forma que a Bíblia não ensina, então você não foi batizado em conformidade com a Escritura. Então, se caso você vier a ser batizado em conformidade com o ensinamento da Escritura, você está sendo batizado pela primeira vez e de forma verdadeira e definitiva. Outros batismos não são reconhecidos pela Escritura, ok? É somente em nome de Senhor Jesus. Então, o versículo que é usado está na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 5. As pessoas normalmente leem esse versículo que diz assim: um só Senhor, uma só fé e em um só batismo. Um só batismo. A pessoa, tá vendo, pastor? Não posso ser batizado de novo, porque é um só batismo. Aí eu pergunto para você, de que batismo Paulo está falando aqui? Do batismo que as pessoas são batizadas hoje aí? Ou do batismo que ele batizou e também foi batizado? Em Atos 19 diz que ele batizou 12 varões em nome do Senhor Jesus. Em Atos 22, 16, ele mesmo diz que Ananias batizou ele também em nome do Senhor Jesus. Então, quando ele fala aqui, um só Senhor, uma só fé e um só batismo, de que batismo ele está se referindo? Certamente não é esse batismo que estão fazendo aí fora, em nome de títulos. Um batismo que não menciona o nome de ninguém, porque Pai não é nome, Filho não é nome, e Espírito Santo também não é nome. Então, no batismo de muitos aí não está sendo mencionado nome nenhum. O batismo, segundo as Escrituras, segundo o que nós lemos, é somente em nome de Senhor Jesus. Se você achar um batismo aí na Bíblia diferente do que nós mencionamos aqui, pode deixar aí nos comentários, que nós vamos confirmar com você. Se você achar, pode mandar, ok? Então, na próxima semana, nós vamos trazer a terceira parte desse tema, porque para falar do outro batismo, ou seja, esse batismo que não menciona nome, só na história. A história da igreja vai nos trazer uma revelação maravilhosa. Então não perca na próxima semana a terceira parte desse tema, que nós vamos abordar a questão histórica, né? E como ele veio parar na Bíblia, ok? Então, deixe seu comentário, deixe o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal e acionar o sininho com as notificações para que você possa receber os nossos vídeos.
Tá bom? Então até a próxima semana. Shalom!